Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Desadrosky, hoje para falar de Recopa Catarinense 2026, a vitória do Avaí por 4-2 na ressacada. O Avaí chegando para essa Recopa aí como campeão catarinense do ano passado, 2025, e o Figueirense chegando como campeão da Copa Santa Catarina da edição passada. E esse resultado acho que deixa bem claro que tanto o Avaí quanto o Figueirense, a dupla da capital, passa por um momento difícil na questão do gol, né? Tanto o Igor Gabriel quanto o Léo Aragão não passam confiança. Do lado do Avaí, se vê ali um retorno do Igor Bom, né, que já apareceu no banco de reservas hoje. Talvez o Cauã de Almeida esteja preparando ele para a estreia da Série B, né? De repente intensifique nos treinamentos essa semana de preparação para o jogo contra o Juventude. E o Léo Aragão acabou sendo titular, mas a gente sabe que ainda tem atuações bem questionáveis aí. Assim como o Otávio também não foi um titular confiável nesse início de temporada, então as expectativas do torcedor, da imprensa no geral, tá mais no retorno do Igor Bom que deve acontecer aí nessa Série B. Do lado do Figueirense, o Figueirense que liberou o Fabrício para negociar aí com o Caxias, deve ser anunciado em breve pela equipe gaúcha. Tem o Igor Gabriel no gol ainda e sai notícias de que o Figueirense estaria negociando com o Vavá, goleiro de 26 anos que atuou pelo Camboriú, no Catarinense desse ano. É um bom nome, caso se concretize esse negócio, o Figueirense acerte com ele mesmo. Acho que seria uma boa contratação para a Série C, o goleiro que atuou pelo Camboriú nessa temporada e também já atuou pelo futebol brasiliense, né, algumas rodadas ali pelo futebol da capital do país. O Avaí então foi a campo com o Léo Aragão no gol, o Alisson na lateral direita, Alisson e Baldini a dupla de zaga, Douglas Teixeira na lateral esquerda. Zé Ricardo, Luiz Henrique, Daniel Penha e João Lucas no meio campo, o Taylor e o Avenatti a dupla de ataque. Figueirense foi a campo com o Igor Gabriel no gol, Léo Maia na direita, Lucas Dias e Jonathan na dupla de zaga, Leonan na lateral esquerda. O Renan Areias, João Choco e Arthur Henrique no meio campo, Zé Carlos, Arthur Martins e o Lucas Alves, o trio no ataque, esse é o time definido pelo Márcio Zanardi. O Avaí abre o placar já aos 13 minutos de jogo, né, com o Avenatti, o Uruguai, marcando o primeiro gol dele com a camisa do Avaí, e depois de uma jogada do Taylor pelo lado direito. Aí a gente já começa a falar sobre a questão dos goleiros, porque o Igor Gabriel já falha nesse primeiro gol do Avenatti, a bola foi embaixo da mão dele, poderia fazer uma defesa tranquila, mas acabou passando e saindo o gol. O jogo depois continua movimentado com cartões, né? Como é clássico, já é de se esperar que tenha cartões, então só no primeiro tempo foram 4 cartões amarelos, 2 para cada lado. Daniel Penha foi amarelado já com 2 minutos de jogo já. O Arthur Henrique levou o primeiro do Figueirense aos 11, depois o DG aos 18 e o João Choco aos 37. Então Arthur Henrique e João Choco amarelados pelo Figueirense, Douglas Teixeira e o Daniel Penha pelo Avaí só no primeiro tempo. Aí o Avaí faz 2-0 com o Alisson aos 44 do segundo tempo, mais uma falha do goleiro. Ali o Alisson aproveitando o rebote fazendo o gol. O Avaí desliga, né, depois do gol, algo que já vem sendo percebido tranquilamente. O Avaí relaxa sempre que constrói uma certa vantagem, né? E depois que abriu aí o 2-0, abriu mais de um gol de vantagem, deu aquela relaxada. O Figueirense depois descontou ainda com o Arthur Henrique já nos acréscimos do primeiro tempo. Só que ainda também no primeiro tempo, o Luiz Henrique fez o 3-1, um chute forte da entrada da área, o gol do Arthur Henrique. Então, assim, foram 4 gols no primeiro tempo, acho que refletindo um pouco do que foram os goleiros, né? O Avaí chegou mais, então criou mais, exigiu mais do Igor Gabriel. O Figueirense chegou pouco, mas quando chegou aí com o Arthur Henrique conseguiu marcar também, né? Já na volta do segundo tempo ainda tem um pênalti para o Figueirense, né? Cometido pelo Alisson. Fica aí a questão se realmente era pênalti, mas é um lance interpretativo. O árbitro marcou o Douglas da Costa Cidral. Pênalti para o Figueirense, o Lucas Alves sobre a cobrança e fez o 3-2. Só que aí, 3 minutos depois também de fazer o gol, o Avaí volta a marcar com o Jean Lucas aos 10 do segundo tempo, 4-2, e aí o placar que acabou ficando até o final do jogo, né? Ainda teve mais cartões, o Alisson, zagueiro, autor do gol do Avaí, deu o amarelo, o lateral direito, o Alisson, o Leonan pelo lado do Figueirense amarelado, então um jogo aí com bastante cartões, um 4-2 aí então com gols do Felipe Avenatti, Alisson, Luiz Henrique e Jean Lucas para o Avaí, o Arthur Henrique e o Lucas Alves marcando para o Figueirense. Agora os dois têm foco aí na sua estreia em campeonato nacional. O Avaí estreia contra o Juventude pela Série B, enquanto o Figueirense vai jogar aí na Série C mais lá para frente, né? O Avaí já estreia nessas próximas semanas aí, já começando a Série B. A Série C começa ali no início de abril, né? Então ainda tem mais cerca de 2 semanas para preparação. A gente lembra que o Figueirense estreia exatamente
onde terminou o campeonato na temporada passada, né? Lá em Erechim, diante do Ipiranga, o jogo de estreia do Figueirense e o Avaí recebendo o Juventude na Série B. Mas aí embaixo, o que acharam desse jogo da Recopa, né? Um jogo bem movimentado aí na questão dos goleiros. Acho que os dois times estão em modo preocupação. O Avaí esperando um pouco com esse retorno do Igor Bom, que talvez possa ser o goleiro titular, assim como ele foi importante em 2023 naquela campanha, sendo o goleiro que praticamente ajudou o Avaí a se manter na Série B, né? Ele foi muito importante naquela temporada. Torcedor do Avaí, então, lembra que quando o Igor Bom foi titular, precisando na Série B, conseguiu muito bem. Fica com essa esperança, assim como o Figueirense espera aí a contratação de um novo goleiro. Caso seja o Vavá mesmo, né? Ainda vamos ver se vai ser negociado. Se for anunciado pelo Figueirense, eu acho uma baita contratação, né? Principalmente para a Série C. Eu acho que para a Série C o Vavá tem um nível que pode ajudar muito. Acho que o Camboriú está sem divisão, então naturalmente vão negociar jogadores. Já teve o Vermisson indo para Chapecoense, o João Choco próprio no Figueirense. Então, o Vavá também, se for negociado para a Série B, eu acho que é um bom reforço e o Figueirense teria bem servido no gol. Mas daí o que acharam desse jogo da Recopa e o que esperar de Avaí e Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série C para 2026. Todos que acompanharam o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para o nosso vídeo, nosso canal chegar a mais gente. Todos que assistiram até o final, muito obrigado e até a próxima aqui no canal do Zadroski.